processos no Visage começaram a se tornar muito grandes, então Esse vídeo é pra você! esse vídeo a gente vai explicar como é que funciona a modelagem de subprocesso no Visage. À medida que os processos vão crescendo, é natural que vá se necessitando a criação de subprocessos nos diagramas. É uma forma de modularizar, chama essa palavra modularizar no sentido de dividir em pedaços menores o grande processo. Essa é uma boa prática e facilita muito a visualização desses processos. Então, para criar o subprocesso, o Visage tem um ícone na palheta, né, que é o ícone aqui de subprocesso. E veja que a gente tem dois tipos de subprocesso que a gente pode utilizar, o subprocesso e o subprocesso reusável. Eu vou explicar aqui como funciona cada um. Então, a primeira forma de colocar um subprocesso no diagrama é aquela maneira difícil, né? Então, eu vou colocar o do primeiro tipo, do primeiro subprocesso e vou fazer a ligação. Então, esse subprocesso, ele vai ter um nome, né? Então, eu vou chamar aqui de subprocesso 1. E esse subprocesso 1, eu vou editar esse subprocesso. Então, aqui no ícone editar, eu vou dizer como é que esse subprocesso ele vai funcionar internamente. Então, quando eu edito o subprocesso, veja que ele aparece aqui embaixo com o nome que eu coloquei na tarefa, né? E a partir de agora eu posso dizer como é que ele vai funcionar. Sempre começando pelo estado inicial. Então, vou colocando as tarefas, as condicionais. E vou finalizando o meu subprocesso. No caso do subprocesso simples, a ideia é que ele não tem a possibilidade de colocar novos pools e raias dentro desse subprocesso, né? Então, eu estou dizendo que esse subprocesso é feito pelo ator de onde ele surgiu, né? Então, no caso do diagrama 1, eu não tenho ator, mas se ele tivesse um ator, então eu diria que esse subprocesso está sendo executado pelo ator. Só para exemplificar isso, vamos colocar aqui duas raias. Então, por exemplo, ator 1, ator 2. Então, vamos dizer que esse subprocesso ele está dentro da raia ator 1. Então, quando eu vou mexer nesse subprocesso, então eu sei que o ator desse subprocesso é ator 1. Veja que dentro dele eu não posso colocar atores. A segunda forma de a gente colocar subprocessos, e que vai ser provavelmente a mais comum, é quando você já tem uma tarefa modelada no grande processo de vocês e que percebeu que essa tarefa ela precisa ser modelada ela está se tornando muito complexa e talvez seja melhor transformá-la no subprocesso. Então, a maneira de fazer isso no Visage é clicando com o botão direito e usar a opção transformar em subprocesso. Ah, 12, mas às vezes acontece desse subprocesso ele ter vários atores sendo envolvido ou ser um subprocesso um pouco mais complexo do que executado só por apenas uma pessoa. Como é que eu faço? Então, essa é a segunda opção de subprocesso, que é o subprocesso reusável. Tanto eu posso selecionar ele a partir daqui e puxar, como no caso eu já tenho esse subprocesso na minha raia, eu posso mudar o tipo de subprocesso para um subprocesso reusável. Então, clicando nessa opção, então agora eu tenho a possibilidade de editar esse processo como um subprocesso reusável. Então, eu vou editar ele processo, então está aqui o meu subprocesso 2. Então, aqui eu posso colocar raias, então semelhante a um processo comum que a gente já aprendeu a modelar. Ok? Veja que aqui
no Visage agora, eu tenho a possibilidade de ver todos esses diagramas que eu estou criando, ó, clicando aqui nesse botão diagramas, então eu tenho uma visualização de todos os diagramas. Então aqui eu tenho um diagrama macro, aqui eu tenho um subprocesso 1 e aqui eu tenho um subprocesso 2. Esses diagramas também eu posso ir mudando, né? Os nomes. Então, por exemplo, se eu editar o nome do subprocesso, eu posso vir aqui e editar o nome do diagrama. Então, eu posso estar navegando aqui por esse subprocesso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de ativar as notificações, aperta o like, deixe os comentários aqui em cima do vídeo. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Grande abraço.